Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, eu quero nessa noite convidá-los para ler a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia onde a minha está aberta, na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4, versículos 16, 17 e 18. 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 16, 17 e 18. Enquanto os irmãos procuram aí o texto, eu quero agradecer ao nosso pastor presidente, pastor Gabriel. Amém, pastor? Muito obrigado pelo convite, amém? Nós estamos aqui nessa noite, vindo lá de Santo Antônio do Monte. Creio que lá está acontecendo também um culto abençoado. Eu vim junto com o irmão Edinaldo, a sua esposa, a irmã Esté, e juntamente com a irmã Natália. Nós viemos aqui adorar a Deus junto com vocês nessa noite, amém? Então vamos nessa noite ler a palavra do Senhor, amém? Glória a Deus. Quem encontrou o texto, diga: eu encontrei. Glória a Deus, aleluia. Diz assim a palavra do Senhor, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4, versículo 16. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Senhor meu Deus, estou aqui, Pai, nesta noite, diante da Tua igreja, Pai. A igreja que o Senhor, meu Deus, escolheu, Pai. A igreja que o Senhor resgatou, salvou para ir morar no céu. Pai querido, diante da palavra que eu li nesta noite, Pai, confesso ao Senhor, meu Deus, que estou aqui, meu Deus, totalmente na dependência do Teu Espírito Santo, Pai. Não quero aqui falar nada, Pai, de mim mesmo, porque eu não tenho nada para oferecer. Mas eu quero aqui, meu Deus, dizer tudo aquilo que o Senhor, meu Deus, colocar no meu coração, meu Pai, em forma de revelação, para falar para a igreja do Senhor. Pai querido, eu não sei, meu Deus, como foi o dia desse irmão. Eu não sei como foi o dia dessa irmã hoje. Mas o Senhor conhece, meu Pai, sabe o que eles passaram. O Senhor ouviu as orações deles durante o dia, Pai. O Senhor viu as lutas que eles enfrentaram durante o dia. Mas diante disso, Pai, eu peço ao Senhor, meu Deus, fala com eles através da Tua palavra e traga calma, Pai. Traga calma para o coração deles nesta noite. Traga cura, libertação, renovo para a alma. No nome de Jesus oramos, meu Pai, acreditando, Pai, que o Senhor é poderoso, meu Deus, para fazer muito mais além do que esperamos e imaginamos nesta noite. Eu oro ao Senhor, meu Pai, no nome de Jesus. Amém. Glorifica ao Senhor nessa noite. Se assente, por favor. Aleluia. Glória a Deus. A cidade de Corinto era a capital da Acaia, que atualmente conhecemos como Grécia. Esta cidade era uma cidade muito próspera, havia nela um porto, e por causa desse porto ali, aquela cidade era uma cidade comercial, havia muitos comércios, e por isso aquela cidade era tão próspera. Mas por outro lado, essa cidade ela tinha uma fama de ser uma das cidades mais imorais do mundo antigo. Isso porque no decorrer daquela cidade, em torno daquela cidade, dentro dela, havia vários templos pagãos. E nesses templos eram feitos cultos, onde a imoralidade sexual era ali divulgada, era incentivada. É nesse cenário que Paulo, ele vai em sua segunda viagem missionária. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a partir do versículo 9, Paulo tinha outros planos de pregar em outros lugares, mas o Senhor mostrou a ele em uma visão um varão. E esse varão fala com o apóstolo Paulo: passa a Macedônia e vem nos ajudar. Paulo
não desobedecendo à ordem de Deus, ele rapidamente muda a sua direção junto com Silas, e ele vai para as regiões da Macedônia para pregar a palavra de Deus. E ele passa pelas cidades de Filipos, passa por Atenas, passa pela cidade de Colossos, pregando a palavra do Senhor. Mas no capítulo 18 de Atos dos Apóstolos diz que ele chega até a cidade de Corinto, e ele começa ali a propagar a palavra de Deus, começa ali a divulgar o evangelho da salvação. A Bíblia diz que Paulo passou ali um período de aproximadamente 18 meses, pregando e anunciando a palavra de Deus, cumprindo a obra, cumprindo o chamado a qual Deus havia direcionado a ele para fazer. Paulo deixa essa cidade e vai para a região da Ásia. Diz a Bíblia que Paulo agora está na cidade de Éfeso, aonde ele passou um período de 3 anos fazendo a obra do Senhor, pregando o evangelho. É enquanto ele está nesta cidade chamada Éfeso que Paulo escreve cartas à igreja de Corinto. Originalmente, Paulo escreveu 4 cartas a esta igreja, mas dessas 4 cartas, somente 2 restaram, que é a primeira carta e a segunda carta que nós temos aqui na nossa Bíblia Sagrada. Na primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, Paulo vai tratar de assuntos, de divisões que ocorreram na igreja. Paulo vai tratar de assuntos a respeito do casamento. Paulo vai tratar sobre assuntos de dons espirituais, vai falar sobre a ressurreição, tirando a dúvida daqueles que ainda tinham dúvidas sobre aquilo, porque a igreja de Corinto era formada por um povo grego, e o povo grego não acreditava muito na ressurreição. Eles não acreditavam no fato de que Jesus veio na terra, viveu aqui na terra, pregou o evangelho, salvou milhares de vidas e morreu na cruz e ressuscitou no 3º dia. Os gregos não acreditavam muito nisso, e Paulo escreve no capítulo 15 de 1 Coríntios sobre a ressurreição. Paulo fala sobre a unidade da igreja na primeira carta. Já na segunda carta que Paulo escreve, a qual nós lemos aqui, um dos seus capítulos, Paulo aqui ele está defendendo o seu ministério apostólico. Porque no decorrer da caminhada, no desenvolvimento daquela igreja, apareceram falsos mestres. Falsos mestres se infiltraram naquela igreja e começaram a semear falsos ensinamentos. Começaram a ensinar falsas doutrinas, e com isso, muitos daqueles irmãos daquela época começaram a se corromper. Começaram a deixar de lado os ensinamentos genuínos, a qual o apóstolo Paulo incansavelmente ensinou para eles. Eles começaram a deixar de lado os ensinamentos genuínos que Apolo deixou para eles. Eles começaram a deixar de lado os ensinamentos de Priscila e Áquila, a qual havia deixado para eles. Aquele povo havia se distanciado da palavra verdadeira e estava abraçando um falso evangelho, um falso ensinamento. Como Paulo tinha um grande amor pela obra que ele fazia, um grande amor pelas igrejas aonde ele havia passado, Paulo, ele se pronuncia, Paulo, ele defende a bandeira do evangelho e começa a debater, e começa a combater contra esses falsos mestres para desmascarar os falsos ensinamentos deles. A Bíblia nos diz em Atos dos Apóstolos capítulo 20, versículo 27 ao 31, que Paulo, ele fala com os irmãos da igreja de Éfeso, alertando a eles sobre esse perigo de falsa doutrina. Ele vem falando aqui no capítulo 20 de Atos, versículo 27, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Porque eu sei que, depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho, e que entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atrair os discípulos após si. Portanto, vigiai e lembrai-vos que durante 3 anos
não cessei noite e dia a dia molestar com lágrimas a cada um de vós. Na igreja aos Filipenses, na carta aos Filipenses, no capítulo 3, no versículo de número 17 ao versículo 19, o apóstolo Paulo traz um alerta sobre a igreja de Filipos, e ele diz: sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam, porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles que só pensam nas coisas terrenas. Paulo, ele dá um alerta também sobre a igreja de Colosso, no capítulo de número 2, versículo 18 e 19, e ele fala bem assim: ninguém vos domine a seu bel prazer com pretexto de humildade e com cultos de anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando os debalde inchados na sua carnal compreensão, e não ligada à cabeça, da qual todo o corpo provido e organizado pelas juntas e ligaduras vai crescendo com o aumento de Deus. Paulo tinha um grande amor pela obra, e por isso, por esse amor que ele tinha, ele não cansou de alertar aos irmãos de cada igreja onde ele havia passado, de vigiar sobre os falsos ensinamentos. Eu trago um alerta de Deus aqui para a sua vida nessa noite: nunca se aparte do ensinamento bíblico que o seu pastor ensinou a você, porque se você se apartar desse ensinamento, você vai sucumbir, porque se você se afastar desse ensinamento, você vai se corromper ao longo da sua caminhada. Nunca se aparte do ensinamento bíblico que o seu pastor dia e noite tem buscado, tem batalhado para trazer para a sua vida, para produzir salvação na sua vida. Nunca se aparte desse ensinamento. Paulo tinha essa preocupação. Paulo, ele não queria que a igreja aonde ele labutou, aonde ele trabalhou incansavelmente, se corrompesse através desses falsos ensinos. E é por isso que ele começa a combater contra esses falsos mestres. No capítulo 4, no versículo 16, aonde nós lemos, versículo 17 e 18, Paulo, ele está falando aqui sobre o grande amor que ele tinha em fazer a obra de Deus. No capítulo 4, por inteiro, Paulo está falando aqui sobre o seu ministério, sobre o chamado a qual Deus escolheu ele. Paulo vem dizendo aqui que ele foi chamado segundo a misericórdia de Deus, para pregar, para anunciar o evangelho, para trazer luz sobre a vida daqueles que estavam enegrecidos pelo Deus destes séculos, enegrecidos pelas trevas. Mas o que chama mais a minha atenção nesse capítulo 4 é quando Paulo fala: temos porém este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Paulo aqui está relatando, está aqui dilatando o seu coração, dizendo que o que estava sobre ele não era para a glória dele. O que estava sobre ele, impulsionando ele a fazer a obra, não vinha dele mesmo e não era para a glória dele, era para promover a glória de Deus. O Espírito Santo que estava sobre a vida dele era para a glória de Deus, e através do Espírito ele anunciava a palavra. Deixa eu falar aqui para você nessa noite: você tem um tesouro dentro de você. Você é vaso de barro, às vezes é frágil, às vezes é muito frágil, mas entenda uma coisa: Deus colocou algo na sua vida, algo especial, um tesouro especial. Não deixa ninguém menosprezar você, não fica por aí mendigando amor a ninguém, não. Você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, a glória de Deus habita dentro de você, aleluia, aleluia. Paulo aqui, ele vem falando sobre a sua incansável missão de fazer a obra de Deus, de pregar o evangelho, de anunciar a Cristo. E no capítulo 16, no versículo 16, Paulo começa dizendo: por isso não desfalecemos. Paulo disse, por isso o quê? Por causa da palavra, por causa do evangelho, não desfalecemos. Como eu disse aqui, Paulo, na sua trajetória missionária, na sua trajetória apostólica, ele nunca
ousou promover o seu próprio nome, se engrandecer no seu ministério, para ser visto pelos homens, para ser aplaudido pelos homens. O foco do apóstolo Paulo era sempre anunciar a Jesus Cristo crucificado, que morreu pelos nossos pecados, subiu ao céu, mas vai voltar para buscar a sua igreja. Esse era o propósito dele. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 23 ao 31, Paulo ele vem falando assim, capítulo 1, versículo 23 ao 31, ele fala assim: mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo, as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, gloria-se no Senhor. Toda a glória é para o Senhor. A glória não era para Paulo, porque Paulo era vaso de barro, mas a glória era para o Deus do céu, que enviou o seu Filho unigênito para morrer por nós pecadores. Se você vê por aí alguém se engrandecendo no ministério, presta muita atenção no que eu vou te dizer. Se você vê por aí alguém se engrandecendo no ministério, ensoberbecendo no ministério, deixa eu te dizer uma coisa: deixa que Deus vai tratar com ele, deixa que Deus vai tratar com ele, porque quem tem que ser grande na igreja, quem tem que ser grande nesta igreja, não é o homem, é Jesus, é Jesus, é Jesus, porque o homem não comprou essa igreja com sangue, porque o sangue do homem é infalível, mas o sangue de Jesus comprou esta igreja, e é por causa do sangue dele derramado na cruz, que estamos aqui nesta noite. Aleluia, aleluia, é por causa dele. Na carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 14, Paulo disse: mas longe de mim esteja gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. O apóstolo Paulo era o tipo de obreiro que tinha como prioridade colocar em destaque a pregação do evangelho, colocar em destaque aquilo que Jesus fez pela humanidade. Em nenhum momento do seu ministério ele ousou se vangloriar por ser pregador do evangelho. Ele nunca ousou se vangloriar. Portanto que na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 9 e 10, ele disse: eu sou o menor dos apóstolos, porque eu não sou digno nem de ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus, mas porém eu tenho trabalhado incansavelmente, me esforçado incansavelmente. Tudo isso Paulo fazia para propagar a palavra de Deus. Por isso que Paulo disse: não, por isso não desfalecemos. Mas aqui no versículo 16 ele continua dizendo: mais ainda, mais ainda, mais ainda. Preste bem atenção. Primeiro Paulo, ele começa falando: não desfalecemos para pregar, para ter vigor, para pregar o evangelho. Mas aqui em contrapartida, Paulo está, ele mesmo contrariando o que ele falou na primeira frase, e ele vai dizer: mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa. Paulo estava dizendo aqui, que ele reconhecia as fragilidades que ele possuía como ser humano. E isso, irmãos, é algo que nós devemos entender muito bem e nunca omitir isso.
que nós temos fragilidades. Por mais que nós temos o amor de servir a Deus, por mais que nós se esforçamos a cada dia para servir ao Senhor, para trabalhar na obra do Senhor, nós temos que entender que nós somos frágeis, que nós temos as nossas fragilidades. Não mostrar fragilidade para o homem que não pode resolver o seu problema. Existem algumas exceções, eu sei, existem pessoas de oração a qual você pode ali desabafar com elas, pessoas de oração que está te incentivando a buscar o Senhor. Você tem o seu pastor que está pronto para te ajudar no seu momento de fragilidade, para te dar um conselho. Mas eu quero te dizer uma coisa: não fique expondo para qualquer um a sua fragilidade. E a fragilidade que nós temos, ela não é para nos incentivar a parar na caminhada, a desistir do Evangelho. Porque em Provérbios capítulo 24, versículo 10 diz assim: se te mostrares frouxo no dia da angústia, aí é que a tua força é pequena. A palavra do Senhor nos diz também lá na carta que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, ele dizendo: olha, Deus não te deu espírito de temor, mas de ousadia para pregar o Evangelho. Você tem que reconhecer, eu tenho que reconhecer que nós somos seres humanos frágeis, porque até Jesus no Getsemane, ele reconheceu um momento de fragilidade, porque embora ele tivesse uma natureza divina, ele era ser humano como nós, porque na carta aos Hebreus, diz o escritor que convinha que ele viesse em forma humana. João, no seu evangelho, ele disse que a glória unigênita do Pai estava sobre ele, cheio de graça e verdade. A palavra do Senhor nos diz, no evangelho que João escreveu, que ele era o verbo, e o verbo se fez carne. Ele tinha uma estrutura como a nossa, o Senhor Jesus ele tinha. E lá no Getsemane, ele ali demonstrou a sua fragilidade, dizendo: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas presta bem atenção, um homem que acalmou uma tempestade, um homem que ofereceu água viva para uma mulher sedenta de alma, um homem que quando pisou em Gadara, 6.000 demônios se curvaram diante dele, um homem que entrando em Betânia, ressuscitou um morto que estava 4 dias morto. Esse mesmo homem aqui reconhece o momento de fragilidade dele, mas ele não foi até os discípulos que estavam no Getsemane falar da sua fragilidade, ele foi para o joelho da oração. Eu quero te dizer uma coisa nessa noite, eu não sei como está a sua vida, eu não conheço praticamente ninguém aqui, eu não sei o que você passou durante o seu dia, lá no seu trabalho, quem sabe dentro da sua casa, quem sabe na rua onde você mora, quem sabe até mesmo na obra de Deus. Eu não sei o que você passou, mas eu quero te dizer uma coisa: se existe fragilidade na sua vida, vai diante de Deus de joelhos e mostra para Ele a sua fragilidade, porque Ele pode resolver o seu problema. Porque Paulo, no capítulo 12 de 2 Coríntios, quando estava com espinho na carne, ele foi diante do Pai, orar e dizer: Pai, tira esse espinho da minha carne. Diante da fragilidade, Paulo se expõe para Deus. Aí Deus fala para ele: fica tranquilo, meu filho, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Deixa eu te dizer uma coisa aqui: por mais que alguém olhe para você e acha que você não vai dar em nada, não vai muito para frente, deixa eu te dizer uma coisa: se você colocar-se de joelho diante do Pai, Ele vai te dar graça para você continuar, Ele vai te dar graça para você caminhar. Não é para você parar no meio dessa caminhada,
caminhada, porque Deus não se agrada daqueles que olham para trás. O seu descanso não é aqui. Tem uma cidade celestial te esperando. Deus vai trazer renovo sobre a vida daquele que crê nessa noite. Se o diabo pensou que você ia parar nessa caminhada, ele está enganado, porque nessa noite o Senhor Jeová vai levantar um exército de crentes renovados, 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 renovados nessa noite. Aleluia! Oh glória! Santo Deus, aleluia! Santo Deus, oh aleluia! Quando você expõe para Deus as suas fragilidades, as fragilidades da sua vida, por mais que você seja uma pessoa que tenha toda a boa vontade para fazer a obra, e no decorrer da sua caminhada vir essas fragilidades, eu quero te dizer uma coisa: mostra para Deus a sua fragilidade, não esconda dele. Não esconda dele a sua fragilidade. Não seja orgulhoso. Mostra para Deus a sua fragilidade, porque Ele pode te ajudar. Aleluia. Aleluia. Ele é o nosso Pai. E um Pai verdadeiro, Ele nunca abandona o filho dele. Ele nunca deixa o filho dele passar sozinho as provações. Um pai verdadeiro, ele vai acolher o filho, vai abraçar o filho, vai proteger o filho. Você tem um pai, você não é bastardo. E a prova que você tem um pai é que você tem algo dentro de você, o Espírito Santo, o Consolador amado, provando ele que você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quando você expõe para Deus as suas fragilidades, Deus responde na terra, provando que Ele é contigo. A palavra do Senhor nos diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, que Pedro e João estão subindo ao templo para orar, para clamar ao Senhor. E ali ele se depara com um homem que era paralítico. E ali, pelo poder do nome de Jesus, aquele homem é curado. Pedro começa a pregar a palavra ali para aquela multidão. E a palavra do Senhor nos diz que diante daquela grande obra que Deus havia feito, veio os doutores da lei para prender os apóstolos que anunciavam a palavra de Deus. E ali, diante desses doutores da lei, eles foram interrogados. E eles foram proibidos de anunciar a Cristo, de pregar a Cristo, de pregar a palavra de Deus, de anunciar o Evangelho. Eles estavam temerosos por causa da fragilidade deles, porque ali quem queria parar eles não era qualquer um, eram as autoridades. Mas o que me chama a atenção é que diante dessa fragilidade, eles vão se reunir para orar ao Senhor. Mostra para Deus a sua fragilidade nessa noite, porque Ele pode te ajudar. E eles começam a orar ao Senhor. E eles começam a dizer: enquanto estende a tua mão para curar, e para que se faça sinais e prodígios pelo teu nome santo, pelo nome de teu santo Filho Jesus. Agora, pois, ao Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que fale com toda a ousadia da tua palavra. Quando você expõe para Deus as suas fragilidades, automaticamente o Espírito Santo vem te dando força, vem te dando ousadia naquele momento, para que você continue na caminhada. Por isso que é importante você buscar a Ele nesse momento de fragilidade. Mas no versículo 31 de Atos capítulo 4, o que me chama a minha atenção é o que está escrito aqui: e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Aleluia. Homens grandes daquela época tentaram parar os apóstolos. Homens grandes daquela época tentaram paralisar
o evangelho que estava sendo pregado, intimidar os apóstolos. Mas quando os apóstolos orou ao Senhor, o Deus Todo-Poderoso que fez os céus e a terra, que é maior do que aqueles doutores da lei, moveu o lugar aonde eles estavam, mostrando para eles que por mais que o homem com ameaça abalou as estruturas deles, Deus é mais poderoso para abalar a terra em favor daqueles que clamam a Ele, que mostra para Ele as fragilidades. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus vai fazer um alvoroço. Deus vai fazer um alvoroço. Ah, meu Deus do céu, quando você orar, quando você clamar, Deus vai fazer um alvoroço para mostrar para aqueles que te perseguem que você não está sozinho, que você não é bastardo. Você tem um Pai que cuida de você. Aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. Aleluia. Deus poderoso. Aleluia. Quem olhava para a igreja de Atos dos Apóstolos pensou que ela não ia para frente. Quem sabe naquela época alguém pensou que aquela igreja iria parar, que aquela igreja não ia prosseguir. Mas aquela igreja não era uma igreja de aparência, não é uma igreja que cresceu primeiro no exterior. Não, aquela igreja é uma igreja que nasceu por dentro. Aliás, a palavra igreja significa chamados de dentro para fora. Ah, meu Deus do céu, quem pensou que aquela igreja iria parar, ficou muito enganado, porque aquela obra não era obra de homem, aquela obra era obra de Deus, aquela obra foi levantada pelo Espírito Santo. Quem pensa que você vai parar, está enganado, porque dentro de você há o Espírito Santo que te ajuda nas suas lutas, nas suas fraquezas. Aleluia. Você não está sozinho. Aleluia. Oh, aleluia. E o apóstolo vem falando: mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o interior se renova dia após dia. Paulo aqui está falando da nova natureza, o homem interior. Paulo está falando aqui sobre uma nova criação, que é gerada pelo Espírito Santo. Por fora, até nós mesmos podemos ver limitações, fraquezas, mas por dentro há algo especial dentro de nós. Eu não me canso de falar isso nessa noite. Há algo especial dentro de você. Há algo especial dentro de você. No seu exterior alguém te ignora. No seu exterior alguém não dá nada por você. Mas dentro de você tem algo especial. E quem colocou isso dentro de você é mais especial ainda, porque Ele é o Deus que fez os céus e a terra. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Versículo 17, 18. Paulo vem dizendo assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente, não atentando nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Porque Paulo disse que a tribulação, ela é leve e momentânea? A resposta está no versículo 18. Porque não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Por isso que é leve e momentânea a tribulação que nós passamos. E para que servem as tribulações? Para o nosso aperfeiçoamento, para que a gente venha estar perfeitos diante de Deus naquele dia, quando Ele nos chamar. A tribulação, as lutas vêm para produzir experiência na sua vida.
Na carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 3 e 4, Paulo disse assim: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Capítulo 8, versículo 18, Paulo disse assim: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que há de ser revelada em nós. Às vezes você pergunta para Deus por que tanta luta. Às vezes você pergunta para Deus por que Ele está em silêncio diante da situação que você está vivendo hoje. Às vezes você clama, pede socorro a Deus nas orações, e quem sabe, muitas das vezes não saem nem palavras da sua boca, você só sabe chorar diante dEle, e você não está entendendo o porquê disso, mas Deus está te aperfeiçoando, Deus está te moldando. E deixa eu te falar uma coisa aqui, por mais que a situação seja grande, Paulo falou que a tribulação ela é leve e momentânea. Ela começou um dia, mas ela tem prazo de validade para acabar também, irmão. Você não vai ficar nessa sempre não. Deus Ele está cuidando de você nessa noite. Aleluia. No capítulo 4 da segunda carta a Timóteo, versículo 7 e versículo 8, Paulo escreveu assim: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Olha a convicção do apóstolo Paulo. Paulo sabia que tudo que ele passava, que todos os combates que ele enfrentava no seu ministério, na sua vida cristã, ele sabia que tudo aquilo ali não era em vão. Ele sabia que na eternidade tem uma coroa de glória aguardando ele, tem uma recompensa aguardando ele. Deixa eu falar algo para alguém aqui, mesmo que seja gemendo, chorando, se arrastando, fica na presença do Senhor. Diante dessa tribulação, fica na presença do Senhor, não arreda nenhum momento da presença dele, porque lá na eternidade tem uma coroa de glória te esperando, tem uma salvação te esperando, tem algo de Deus que o olho não viu, ouvido nem ouviu, e nem subiu ao coração do homem, te aguardando, se você permanecer fiel a Ele. Aleluia. Nessa noite Deus está renovando forças de crentes aqui. Deus está renovando forças de crentes que até pensou em parar, que até pensou em desistir, e ainda nessa semana falou: eu não aguento mais, Senhor, eu vou parar, eu vou desanimar. E quem sabe o inferno estava aplaudindo, pensando que você iria parar mesmo, mas Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer que Ele tem renovo para a sua vida, Ele tem fortalecimento para sua alma. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Quem falou que a tribulação era leve e momentânea era alguém que no capítulo 9, versículo 19 de Atos, em Damasco foi ameaçado de morte e teve que fugir daquela cidade. Quem falou que a tribulação era leve e momentânea era alguém que no capítulo 13, versículo 50, meu Deus do céu, foram pregar a palavra e foram expulsos da cidade, porque pregou a palavra de Deus. Quem falou que a tribulação era leve e momentânea, que no capítulo 16, versículo 22 de Atos dos Apóstolos, foram presos, foram maltratados, açoitados por pregar a palavra de Deus, mas estava firme, orando ao Senhor, cantando louvor, e Deus moveu aquele lugar, quebrou cadeia, quebrou corrente. Se você adorar, Deus vai quebrar cadeias, Deus vai quebrar correntes. Aleluia.
Aleluia. Aleluia. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Quem olhava para Jó pensou que ele iria morrer. Quem olhava para Jó pensou que ele iria sucumbir. Aquele homem estava um verdadeiro morto em pé, cheio de chagas no corpo. Havia perdido os filhos, havia perdido tudo. Mas aquele homem tinha uma viva esperança, porque dentro dele tinha um espírito de adorador, espírito de Deus sobre ele. E ele vai dizer assim, no capítulo 19, a partir do versículo 25, diante da calamidade: porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha pele, contudo na minha carne verei a Deus, vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos e não outros o contemplarão. É por isso que o meu coração consome no meu peito. Quem olha para você por fora nem imagina o que você tem por dentro, algo que te impulsiona todas as manhãs para levantar da cama, para encarar o dia, para vencer o inimigo, para pregar a palavra. Dentro de você tem o Espírito Santo, dentro de você tem o Espírito Santo, dentro de você tem o Espírito Santo que te impulsiona para orar, que te impulsiona para ler a Bíblia, que te dá ânimo na caminhada, que te dá ânimo nas provações. Quem sabe a perseguição é dentro da sua casa, por aquele que você menos esperava, e você se entristeceu, mas o Espírito Santo tem te dado forças para você superar isso. O Espírito Santo tem te dado forças para você vencer essa batalha. Aleluia. Ficamos de pé nessa noite no nome de Jesus. Oh, aleluia. Tem renovo de Deus para a sua vida hoje. Tem renovo de Deus para a sua vida.